Informação exclusiva: o Corinthians não está cumprindo o acordo com José Martínez. Volante que foi dispensado no início dessa temporada depois de se apresentar com um atraso e com um problema no ligamento cruzado anterior do joelho. Na oportunidade, Corinthians e Martínez se acertaram para que o Timão bancasse R$117 mil por mês até dezembro. O contrato dele garantiria ao jogador 390 mil mensais. Acontece que duas das últimas prestações não foram pagas pelo Corinthians, que nem deu explicação. Agora o Martínez está pensando o que vai fazer, se vai levar essa questão para a justiça, se vai aguardar mais um pouco, mas a verdade é que o atleta que ainda vai precisar de mais 3 meses para estar de volta aos campos, está há 2 meses sem receber. A gente está falando de uma dívida hoje pouco superior a R$230 mil. Martínez, que foi cogitado, cobiçado pelo Vasco, mas que ainda não tem seu futuro definido. Importante registrar também que o Corinthians não fez o pagamento da compra do Martínez junto ao Philadelphia Union, clube da Major League Soccer, onde ele atuava antes de ser comprado. E essa questão se transformou num transfer ban na FIFA. A dívida do Timão para com esse clube americano é de R$7,3 milhões. Proposta por Guinegão, tá? Essas propostas vão ser levadas ao Corinthians na próxima semana, mas que já chegou ao jogador, tá? Então eu até falo isso porque senão alguém vai lá no Corinthians, o Corinthians nega, tal. Vai chegar ao Corinthians na próxima semana. As propostas chegaram para o Guinegão. E eu vou te contar o que está acontecendo. Lembra do Guinegão? Exclusivo, clubes do futebol brasileiro, 3 clubes do futebol brasileiro apresentaram interesse e proposta para levar o Guinegão por empréstimo, tá? Então, olha só, o Guinegão pode jogar em outro clube do futebol brasileiro, né? Se, claro, essas propostas realmente chegarem ao Corinthians, já chegou ao jogador, tá? Já chegou ao atleta e agora vai ser levado ao Corinthians. Então, é proposta de empréstimo de clubes do Brasil. Mas há propostas também, né? Deixa eu até tirar o óculos para não fazer o reflexo aqui, tá? Há propostas também de clubes de fora, tá? Vamos lá. Arábia Saudita e da Suíça são os 2 países, tá? Um clube da Arábia Saudita e outro da Suíça, né? Esses são os clubes de fora que estão interessados, e aí proposta definitiva para levar o Guinegão não seria por empréstimo. Valores aproximados que, né, que na verdade eles dão aquela sondada, não fizeram, esses clubes de fora não fizeram a proposta, tá? Mas que acenaram com valores que não vão chegar a 12 milhões de euros, tá? No máximo 12 milhões de euros. É bom a gente lembrar que isso, né, os representantes do Guinegão alegam nos bastidores que o Corinthians não quis conversar com o clube da Arábia que ofereceu 20 milhões de dólares pelo Guinegão, né? E agora, né, o Corinthians nos bastidores fala que não teve proposta, enfim, mas do outro lado fala que teve. Então agora a gente tem aí o Guinegão, tá? Com propostas, né, com sondagens de fora, que é Suíça. Eu não vou tratar como proposta oficial, mas já falaram valores, assinaram com valores e deve chegar para o Corinthians, tá? De 12 milhões de euros no máximo, o valor ali conversado, talvez a gente envie uma de 12, tá? Enfim, 10, 12, é o que está sendo especulado hoje para o Guinegão. E também clubes do futebol brasileiro. O problema é que o jogador não atua, o Diniz não colocou ele para jogar nenhum jogo, né? O Pedro Raul joga todo jogo. Por que será que o Pedro Raul joga todo jogo e o Guinegão nenhum, né? Estranho isso, não é? Enfim, o Guinegão nunca mais foi utilizado. Tinha um acordo verbal com o Corinthians, se ele marcasse 7 gols no profissional, aumentaria o salário dele. Depois ele não jogou mais, e aí esse foi um acordo que não foi cumprido também, né, lá atrás, na época do Fabinho Soldado. Enfim, essa é a situação hoje do Guinegão no Corinthians, tá? Não atua, que perde valor de mercado, né? Poderia ser utilizado, para mim, o Pedro Raul perde, o Guinegão não é um craque, mas ele talvez não perca os gols que o Pedro Raul perde sempre, né? Enfim, vamos aguardar, tá? Se realmente vão chegar essas propostas para o Corinthians. E aí, você prefere o quê? Empréstimo no Brasil para valorizar ou venda lá fora para Arábia ou Suíça? Eu quero seu comentário aqui embaixo. Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações
Vamos seguir falando muito do Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Porque informações não faltam, tá? O Corinthians negocia com duas empresas o patrocínio do calção, né? Para que essas empresas estampem as suas marcas no calção do Corinthians. O Corinthians não abre, né? Quais são as empresas? Já vinha de uma negociação agora, né, com a Fatal. Samir, mas a Fatal pagaria 17 milhões, tá? Eu vou falar quanto que essas empresas que o Corinthians conversa estão oferecendo ao Corinthians, ou o Corinthians pediu, enfim, os valores que estão sendo discutidos aí entre essas empresas e o Corinthians. 4 milhões de reais por ano, tá? Para que elas estampem a sua marca no calção do Corinthians. Mas a Fatal ofereceu 17. Ofereceu 17 acima do mercado, mas era 17 para o calção do masculino, ia ter também para o futsal, para o basquete, para o futebol feminino, ações também na base, enfim, então era 17 para várias situações, inclusive para ajudar na renovação do Memphis Depay, que estava no acordo também, né, que o Corinthians não vai assinar, tá bom? Então, o Corinthians negocia com duas empresas, a ideia é fechar isso o mais rápido possível. Eu, né, insisti para saber quais são as empresas, as fontes alegam que se vazar, elas correm, né? Então, no momento que o Corinthians está precisando de dinheiro, é melhor não vazar. Então, o Corinthians ainda tem aí chances de fechar, né, o patrocínio do calção por 4 milhões de reais. Deixa o like, comente aqui embaixo. E a situação do Flora continua indefinida no Corinthians. O jogador, né, que tem 12 anos, estava no sub-13, aí desceu para o sub-12, não foi aproveitado, não foi inscrito em competições. Enfim, uma situação difícil que vive o Flora. O pai dele já divulgou uma nota, né, dizendo que vai tirá-lo do Corinthians. O Corinthians alega que o jogador está sob contrato, né, que ele assinou um contrato de imagem com o Corinthians, apesar de ser uma criança de 12 anos, né, tem a família ali representando, e o Corinthians alega que não vai liberar se não tiver o pagamento aí da multa rescisória. Eles fazem sigilo em relação à multa, né? E dentro do Corinthians eu ouvi a seguinte frase: se você falar que é pouco mais de 2 milhões, você vai acertar no valor da multa, né? Então, uma multa aí, segundo o Corinthians passa, né? Revela nos bastidores uma multa de cerca de 2 milhões de reais, tá? É um valor baixo, alto, é um menino de 12 anos, é uma criança, né? Na verdade, cara, ele tem propostas de clubes do futebol brasileiro, né? E clubes de fora também. Então, assim, o Flora é um menino que já treinou na Itália, em 3 clubes lá. Então, assim, e nas viagens do Corinthians, né? Ele fala outros idiomas, é um menino diferenciado, então ele tem também mercado lá fora. Eu não acho, né? É claro que para a família hoje pagar 2 milhões, é claro que isso por futebol é dinheiro de pinga, né? Dinheiro de café, mas para a gente não, né? Mas, enfim, um clube pode pagar isso tranquilamente, um rival do Corinthians ou um time lá de fora. Então, o Corinthians tem que ficar atento, né? Que eu apurei em relação ao valor da multa e tentar chegar a um acordo para não perder, né? O Flora, de 12 anos, né? Que demonstra muita habilidade, muito bom jogador, tá bom? Deixa o like aqui, me fala se acha que o Flora vai embora, me fala sobre o valor da multa, de propostas, enfim, eu quero a sua opinião no caso Flora aqui embaixo. Deixe seu like que eu vou ler depois e vou comentar, hein? Vamos embora para falarmos muito do Corinthians. Quero começar sobre quanto o Corinthians, né, deve ganhar ou pode, né, receber com o Memphis Depay disputando a Copa do Mundo de 2026 com a seleção da Holanda. Existe uma tabela, né, de preços da FIFA e o Corinthians vai receber 25 mil reais por dia, né, enquanto o Memphis estiver defendendo a seleção da Holanda na Copa do Mundo de 2026, tá? Isso é algo que é uma situação que sempre ocorre, né, com a FIFA em Copas do Mundo, já aconteceu na última Copa, tá? Através aí do programa de benefícios, né, aos clubes aí da FIFA, as equipes receberão aí uma diária de 5 mil dólares, tá? Então, estamos falando de cerca de 25 mil reais aí por cada atleta cedido, né? Então, tem equipes que vão receber uma grana até interessante, né? Por exemplo, o Flamengo tem 9 jogadores convocados, então vai receber 225 mil por dia.
né? O Palmeiras tem 7 jogadores convocados que vai disputar a Copa, então tem 175 mil por dia. O Atlético Mineiro tem 4 jogadores, já vai receber 100 mil por dia, né? Isso em reais, né? Enfim, depois tem vários clubes com 2 jogadores, Grêmio, Inter, mas o Corinthians tem o Memphis Depay, 25 mil reais por dia. Se a gente for levar em conta, né, que a Copa do Mundo vai ter 39 dias, vamos pensar no cenário mais positivo possível, a Holanda disputar a final da Copa do Mundo, o Corinthians ganharia 975 mil, né? Quase 1 milhão. Ajuda, mas enfim, não resolve nada também a vida do Corinthians, tá? Acho bem difícil também a seleção da Holanda chegar a final da Copa do Mundo, mas futebol, né? Tudo pode acontecer. Deixa o like aqui e comente sobre isso. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.